Uma das coisas que eu sempre falo pra vocês: o tempo nunca falha. Ele é sempre o senhor da razão. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal. E hoje, meus amigos, apareceu uma notícia que não poderia ter tido um timing melhor. Às vezes, você só precisa dar tempo às coisas. Quando você olha os dados, né? Quando eu passo para vocês uma notícia aqui no canal, quando eu comento a respeito das coisas, nunca é única e exclusivamente por um ponto de vista meu. Eu sempre busco ter um embasamento em tudo o que eu passo para vocês aqui no canal, porque essa é a essência de um conteúdo. Você pode até dar sua opinião, mas melhor do que dar apenas uma opinião, quando você diz um achismo, é você dar uma opinião em cima de um fato concretizado. E hoje eu quero falar com vocês a respeito dessa notícia que veio sobre Hellblade 2. Pois é, Hellblade 2 já tá meio passado, ninguém mais tá jogando, a gente já sabe disso. Mas o ponto aqui tem a ver justamente com uma das coisas que eu tive a oportunidade, né, de falar lá no programa do Cross. E vocês devem se lembrar que um dos assuntos mais polêmicos desse podcast foi quando eu trouxe o Hellblade para a roda de conversas, onde eu abordei basicamente duas coisas. Primeiro, que o jogo é um completo de um fracasso em termos de gameplay e qualquer outro aspecto que se puder imaginar, exceto pelos gráficos. O tanto de gente que eu vi passando pano pro caso do Hellblade 2 foi absurdo. Cara, o jogo é só, é literalmente... Agora você me pegou. O negócio é só você andar pra frente. E é uma coisa que, na minha visão, a Microsoft desperdiçou. Ela anunciou o Hellblade 2 junto com o Series X no The Game Awards de 2019. 2020. Não, 2019. 2019. Aí você para e pensa, velho, 2019 até aqui, 5 anos. 5 anos, mano, dava pra ter feito um negócio a nível do Ragnarok. E o segundo ponto que eu também trouxe na discussão é a respeito do sucesso de Hellblade 2, que simplesmente não existiu. Quando eu disse isso, obviamente, alguns dos convidados discordaram da minha opinião. E eu não tô aqui pra esfregar nada na cara de ninguém, porque cada um tinha a sua própria opinião. Mas agora, falando estritamente sobre fatos, quem tinha razão naquele debate? Eu deixo que vocês tirem as suas próprias conclusões nesse momento. E aqui estamos nós, meus amigos, uma matéria que foi postada hoje, dia 9 de julho de 2024, a respeito de Hellblade 2. E olha só o que nós temos aqui. Finalmente saíram os relatórios a respeito do game. Mas antes de eu ler os números aqui pra vocês, eu quero refrescar na memória de vocês como foi, né, nesse momento do debate em que, inclusive, algumas pessoas disseram que eu fui humilhado, né? Mas, cara, como que você é humilhado quando você tem razão e você tá falando a coisa correta? Como eu disse pra vocês, eu não tô criticando nenhum dos membros ali da mesa. Porém, fatos são fatos. Por exemplo, quando eu falei a respeito das vendas do Hellblade 2, o Ariel lá do Combo Infinito colocou um contraponto, dizendo, mas como que a gente vai saber que é o flop, né? Afinal de contas, o jogo pode ter sido um sucesso no Xbox e tudo mais, na Steam, né? Acho que ele usou, né, a plataforma da Steam como argumento. E o que eu falei? Eu disse, olha, até onde a gente sabe, o Hellblade 2 não entrou nem no top 100 de vendas, né? Tudo bem que a gente tava falando meio junto, então não deu pra especificar muitos números, mas nesse top 100 de vendas que a gente tava falando era do mercado europeu. Notem que durante, né, essa conversa, o Ariel mencionou o caso da Steam, onde um jogo pode ser um sucesso, que naquele momento ele estava falando a respeito do Call of Duty, mas também se aplica, né, ao caso do Hellblade 2. E eu falei pra ele, mas eu acho que não tem como você querer usar o PC como uma métrica, porque no PC as pessoas também podem usar o Game Pass. Então, a Microsoft colocar jogos, por exemplo, no PlayStation, é muito justificável para ela conseguir sustentar esses grandes títulos dentro do Game Pass, já que ela deu todas as indicações que isso já não estava mais sendo viável há algum tempo. Todos os jogos deles vão pra Steam. Não, também, com certeza. Mas eu tô falando do PlayStation, é um lugar onde vende pra caramba também. Tá ligado? E a Steam, você tá falando do PC. No PC você tem Steam e você tem o aplicativo do Xbox onde você joga Game Pass. Então, não é o mesmo impacto. No PlayStation você não tem Game Pass. Você quer jogar o jogo do Xbox, você tem que comprar. Mas o cara do Steam não foi um troca, sucesso mano. no PlayStation. Fala pro Fênix se ele sai do Steam. Não sai, velho. Mas aí a gente tá fazendo suposições. Não tem dados que confirmem isso daí. A gente precisa de dados factuais. Não vai nem pra Epic, mano. Mas enfim, o fato é que eu disse com todas as letras que Hellblade havia flopado. E agora nós temos a confirmação do que eu disse pra vocês.
dólares. De acordo com os relatórios que agora foram oficializados, houve uma publicação através da Circana, que era conhecido como aquele grupo NPD, né, lá dos Estados Unidos, que aborda as vendas no território norte-americano, que é o principal mercado e também a casa do Xbox. O jogo chegou em 37º lugar, no geral, nas paradas de vendas em dólares de jogo completo. Ou seja, no mês de lançamento do Hellblade 2, o game não conseguiu ficar nem entre os 10 mais vendidos. E quando a gente fala isso, a gente não tá falando só de Xbox, tá? Mas já que vocês querem saber do Xbox, tá aqui. O jogo ficou em 21º lugar na plataforma nesse mesmo mercado. Caras, mês de lançamento, o jogo ficar em 21º lugar, mas não tá nem entre os 5 primeiros, é porque alguma coisa deu muito errado. E logo em seguida, a gente tem os números, né, dele comparado com outros títulos, como por exemplo Fallout 76, que foi um flop também, né, e na Steam o game atingiu um pico de apenas 3.892 jogadores. Prestem muita atenção nesse número que a gente acabou de ler a respeito da Steam, tá, galera? Porque a gente vai ver uma comparação muito interessante a respeito disso. Mas continuando rapidamente a matéria, aqui estão os dados que eu falei lá no podcast. Olha lá. Nas tabelas de vendas europeias, foi revelado que o Hellblade 2 não conseguia entrar nem no top 100 jogos de maio. Ou seja, presta atenção, no mês de lançamento, o game ficou atrás de mais de 100 jogos. Precisa dizer mais alguma coisa? Bom, se isso não servir pra vocês, vamos usar uns números bastante curiosos aqui que eu vi muita gente aí do Xbox querendo usar na época do Starfield, que é os números da Steam. Esse título que vocês estão vendo aqui, galera, é o famoso Hellblade, o primeiro Hellblade que saiu, né, no mercado. Ó, vocês estão vendo aqui do lado que ele atingiu um pico de 5.653 jogadores na época que ele foi lançado, né, e a gente vê outros dados aqui a respeito do game. Agora, olha só que coisa interessante isso daqui, galera. Hellblade 2. Vamos ver esses números aqui, ó. Poxa vida, hein? Bastante inferior ao que o primeiro game conseguiu atingir. Com um pico aqui, ó, de 24 horas de 104 jogadores, mas no máximo aqui, ó, de 3.982 jogadores no seu pico máximo de todos os tempos. Aí, galera, olha só que interessante, né? O argumento que eu usei lá no podcast, que a galera de Xbox diz agora que não valeu, não, que eu fui humilhado, que eu fui escorraçado, é o mesmo argumento que agora eles vão querer usar para justificar o Hellblade 2 estar atrás do primeiro. Que é dizer o quê? Ah, mas veja bem, tem no Game Pass do PC. Pois é, não foi esse o argumento que eu usei quando o Ariel quis dar a entender que a Steam sozinha sustenta, né, a plataforma ali do PC e que a Steam sozinha já era o suficiente, né, para a Microsoft conseguir sustentar os títulos do Xbox com o PC. E foi aí onde eu disse que essa é uma afirmação que não teria tanta precisão, já que você tem o Game Pass no PC, o cara do PC pode jogar o COD no PC, então isso só reforça a necessidade da Microsoft em ter colocado os jogos no PlayStation. E nisso a gente estava falando da redução da qualidade dos jogos do Xbox após a implementação do serviço, né, com essa metodologia de Day One que a Microsoft colocou dentro da plataforma. E aí, será que é só coincidência? E aí, isso nos leva novamente ao caso do Hellblade 2. Ontem eu mostrei pra vocês que o jogo não teve porcaria de evolução nenhuma. Como é que pode um jogo que foi feito durante 4, sei lá, quase 5 anos, ter sido lançado com um tamanho menor que o jogo antecessor e sem nenhuma inovação, a não ser a parte gráfica? E a maior prova de que o que eu falo pra vocês aqui no canal é verdade, não vem nem de mim, vem dos próprios representantes da plataforma do Xbox. Ontem mesmo eu mostrei pra vocês, né, canal de Xbox ali querendo fazer graça, distorcendo as coisas, mas que não joga porcaria nenhuma, nem sequer jogou o primeiro, tanto quanto o segundo. O que reforçou ainda mais o argumento que eu apresentei no podcast, de que o game não só flopou, como teve uma baixa adesão dos jogadores. Tudo bem ali que na hora o Ariel, né, tentou fazer um meio de campo ali, dizendo que, mas veja bem, sei lá, os 30%, 40% da galera que zerou Horizon também representa pouca coisa. Mas ué, isso aí é até acima da média do que a maioria dos jogos do mercado, multiplataformas, que quer que seja, geralmente tem de taxa de zeramento mesmo. Então é isso, meus amigos. Essas são apenas algumas considerações que eu achei interessante trazer aqui pra vocês, já que essa notícia saiu hoje. Aproveitei também pra gente falar um pouquinho mais a respeito desse tema. E você? O que você acha dessa situação? Lá no podcast eu falei que o Hellblade 2 tinha potencial para ser o que o Ragnarok foi pro PlayStation. Muita gente interpretou que eu disse que tinha que ser igual ao Ragnarok, dizendo que não, mas veja bem, a proposta do jogo era essa. Bom, se a proposta do jogo era essa, a gente viu que não funciona, afinal de contas vocês mesmos não quiseram jogar ele. Então, obviamente, alguma melhoria precisava ter tido, alguma inovação precisava ter sido feita.
Infelizmente, não foi o caso. Quem sabe, né? Embora não tenha sido o que eu realmente, né, estava falando sobre o jogo ser, como é o God Ragnarok, né? Essa série aí do PlayStation, talvez tivesse sido melhor se ele tivesse sido mesmo. Porque provavelmente iria agradar muito mais o público do que o que a gente viu que foi lançado. Enfim, né, meus amigos? Eu quero ver qual que é a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários e me digam o que vocês acharam. Não se esqueça, é claro, de deixar aquele like no vídeo para dar aquela ajuda marota aqui no canal. Se não for te incomodar, é claro, desce a dedada aí na tela do celular, hein? Lá ele. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.